Ótimo. Estamos. Como a gente sabe se as pessoas já entraram? Vou te mandar aqui o link. Manda para eu acompanhar. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Bom, nós estamos hoje aqui para realizar essa live, que é uma live realizada em parceria pelo Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEM, e o curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Hoje o tema da nossa live é o Centrão e o Bolsonarismo, e nós temos duas convidadas para discutir esse tema conosco. A primeira delas é Gabriela Bezerra, docente de Ciência Política do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco e colunista do jornal O Povo. Gabriela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estudos sobre as oposições parlamentares no Brasil. Atualmente, ela tem se interessado pelos diagnósticos da crise democrática no contexto das suas pesquisas acadêmicas. A nossa segunda expositora é a professora Paula Vieira, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, com pesquisas acadêmicas voltadas para os estudos da política institucional, com ênfase em sistema partidário, eleitoral e político. Em seus estudos, ela tem buscado contribuir para as análises da política institucional na dinâmica dos poderes legislativos. Bem, não me apresentei no início, eu sou Monalisa Soares, eu sou docente do Departamento de Ciências Sociais da UFC e também integro o LEPEM. Hoje eu vou estar aqui para mediar um pouco e colocar algumas questões junto com vocês, para as nossas expositoras. Pela ordem de apresentação, nós vamos iniciar com a professora Gabriela Bezerra, fazendo inicialmente a sua exposição. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui no canal das Ciências Sociais da Rural, né? Eu sou recém-ingressa no curso como docente. O canal é novo também, nossa primeira atividade online, né? Simultânea, mas nós já temos 2 vídeos postados também, depois confiram. E vamos continuar fazendo atividades aqui no canal. Depois a live vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir, também vai ficar disponível no canal do LEPEM, né, que é o laboratório que está promovendo essa live, junto com o DECISO, né, o Departamento de Ciências Sociais da Rural. Bem, a tarefa de um pesquisador do Legislativo é uma tarefa muito ingrata, porque de todos os atores do sistema político, ele é o que tem a imagem mais negativa, e é uma imagem negativa muito cristalizada e há muitas décadas, né? Nós temos, por exemplo,
personagens clássicos no humor que retratam o parlamentar, né, como um aproveitador, enfim. Então, é um poder, apesar de central na democracia, é ali que acontecem os debates públicos e a representação de diversos interesses, ele tem uma imagem muito negativa. Então, quando a gente faz um estudo, uma análise do legislativo, parece em algum momento que a gente está justificando esses comportamentos que são julgados pela população, né? Mas, na verdade, o nosso papel é o conhecimento, né? Conhecer como eles operam, qual é a racionalidade desses atores políticos e por que as coisas são assim, né? Qual é a vida da política cotidiana. Então, eu tenho aqui esse propósito nesse primeiro momento, né? O Centrão, ele voltou a estar presente no debate público. Então, nós tivemos muitas notícias nas últimas semanas sobre o Centrão. Na verdade, ele adquire importância desde 2014, então ele está no debate de uma maneira muito forte, muito efetiva. E é um paradoxo, porque o Centrão, quando ele surge, né, e em geral, o perfil dos seus parlamentares são de parlamentares marginais. Eles não conseguem estar no centro das decisões, então eles precisam estabelecer estratégias para ganhar algum destaque e conseguir responder aos seus eleitores. Então, eles são, na verdade, os atores que estão por trás da cortina. E nós tivemos, de 2014 para cá, esses atores, eles estão no palco, né, do legislativo. Então, vamos entender por que isso aconteceu. Mas, nesse meu primeira fala, no primeiro momento, eu trago abordagens buscando responder quem é o Centrão, né, o que o Centrão quer, por que ele age da maneira que ele age e quando que ele surgiu. Porque esse momento de surgimento do Centrão é importante para a gente compreender esse termo, né, porque ele causa uma certa confusão. Alguns acham que o Centrão ele é o centro ideológico, e a professora Paula vai explicar melhor no segundo momento, que não significa isso, né? Ou ele é associado a alguns partidos, e, na verdade, o Centrão, a gente pode dizer que ele é um método de ação, ele é uma estratégia política. Então, não está vinculado a nenhuma sigla específica, né, e nem a pessoas específicas. São estratégias que nós temos na história da Nova República e com momentos distintos, certo? A pergunta que nos motivou, né, a fazer essa live é a seguinte: nós tivemos um forte movimento que levou à vitória de Bolsonaro, um movimento, né, antissistema, antipolítica, ou seja, são atores que eles estão se rebelando contra esse tipo de estratégia, exatamente esse tipo de estratégia do Centrão. Então, como que nesse cenário de descrédito desse tipo de movimentação parlamentar, esse grupo ressurge com tanta força, né? É um paradoxo, eu digo que é a força estranha do Centrão, né? É difícil de compreender por que isso acontece, e é um tema que atrai a atenção das pessoas justamente por essa contradição. Mas vamos buscar entender isso, né? Esse termo, ele surgiu pela primeira vez, né, na literatura e no debate público na nossa Constituinte da Nova República. O que aconteceu na transição brasileira para a democracia, né? Nós tivemos um regime militar com características peculiares. E uma dessas características, a que nos interessa aqui, né, é que o regime manteve o
o Congresso em funcionamento, manteve eleições, manteve os partidos, manteve o sistema partidário, o sistema eleitoral, e isso não é uma característica comum das ditaduras, né? É uma das primeiras ações, inclusive, ao fechamento do Congresso. Claro que a manutenção disso foi com muitas ressalvas, né? O sistema partidário foi totalmente modificado, né? E então, no período de transição, nós tivemos a seguinte dificuldade. A ditadura significou uma ruptura de um sistema que nós queremos voltar, mas nós perdemos o vínculo com esse período, que é o período de 46 a 64. Então, a memória daquele sistema partidário, ela não existe mais. Nós tivemos 20 anos falando de Arena, MDB, e agora a gente vai voltar para a PDS, então, a memória dessa política não estava mais presente. Apesar disso, alguns partidos, eles retornaram, né? O PTB, o PDT, inclusive disputaram a memória varguista, né? Então, nós tivemos algumas legendas que sobreviveram, mas não foi a regra, né? Então, nós fizemos a transição democrática, nós tínhamos que compor uma constituinte, compor um sistema partidário. Então, foi uma tarefa bastante difícil. Isso teve consequências positivas e negativas para a Constituinte. A negativa é que os parlamentares, eles não tinham fidelidade ou vinculação partidária muito forte. As suas legendas foram legendas recém-criadas, algumas dessas vinculações muito momentâneas, né? Eu era da Arena, eu não quero mais ter essa vinculação, porque o regime hoje ele tem uma imagem negativa, então preciso me deslocar para outro partido. O MDB, ele só tinha como ponto de agregação a oposição ao regime. Então, nós não temos mais esse motivo para estarmos juntos. E, então, como é que vai ser, né? E o partido permanece, por isso que até hoje é um partido que agrega posições muito distintas, tá? Está na sua origem, né? Então, a consequência positiva é que, como nós não temos forças partidárias nesse momento inicial tão sedimentadas e tão fortes, houve um acordo para que todos participassem da feitura da Constituinte. Isso para dar força à democracia. Imagine se nós tivéssemos uma Constituinte com o predomínio de um partido ou de dois partidos, então a gente corria o risco de uma regressão democrática logo em seguida e da Constituinte da nossa Constituição não ter legitimidade. Então, um acordo que podemos, né, interpretar como positivo, que todos os partidos, mesmo minoritários, mesmo com a representação minoritária, iriam participar da feitura constitucional. Como isso funcionou? Eles foram divididos em comissões por temáticas, que iam produzir os relatórios, e os relatórios iriam ser votados por todos na comissão geral. Então, os partidos se dividiam nessas comissões e depois se juntavam na comissão maior. Durante o jogo, né, na virada do primeiro tempo para o segundo tempo, um grupo de parlamentares percebeu que algumas pautas muito importantes não iam ser aprovadas, e eram pautas majoritárias, eram pautas que agregavam a maioria dos parlamentares. Então, eles pensaram, e agora? O que a gente vai fazer, né? Então, eles promoveram uma mudança do regimento no meio do jogo, com a introdução de alguns recursos. Um desses recursos é o destaque para votação em separado. Eu posso, com um grupo de parlamentares, destacar um trecho da lei que acabou de ser aprovada e fazer uma nova votação desse destaque, né? A questão é que isso exige uma movimentação, uma mobilização muito grande dos parlamentares, porque eu vou ter que votar duas vezes. Na verdade, nós tivemos DVS em algumas votações, por exemplo, no FHC, com mais de 100 destaques. Então, imagina, você vai ficar votando apenas um projeto de lei durante 4 anos, né?
Então, é um destaque que torna as votações mais complicadas. Mas ele permitiu que esse grupo de parlamentares de diversos partidos se aglomerassem, né, de uma maneira informal. Então, essa junção não era uma junção, apesar, né, desses parlamentares terem uma certa proximidade ideológica, essa não era a razão da formação desse grupo, que foi chamado de Centrão por conta disso, porque ele conseguiu unir parlamentares de diversos partidos para aprovar algumas medidas pontuais na Constituinte. Uma dessas medidas foi o governo Sarney poder ter 5 anos de duração, né? Então, foram medidas bem pontuais. Encerrada a Constituinte, esse grupo se desfaz, né? Então, o Centrão, ele surge nesse momento específico e ele desaparece, né? Foi uma estratégia muito circunscrita no período histórico por conta dessas características da nossa transição que eu falei para vocês, né? Mas, em alguns momentos da história recente da nova república, essa estratégia surge com novos atores, novos partidos, e ela ganha um destaque muito grande, né? O Centrão ganha um destaque muito grande, especialmente a partir de 2014. Nós vamos ver essa parte em detalhes com a Paula. Agora eu queria comentar qual é o interesse desse Centrão. Eu falei qual era o interesse desse Centrão inicial, né, da Constituinte, mas não é o mesmo, a estratégia é a mesma, mas o objetivo não é o mesmo. O Centrão, hoje, né, depois da Constituinte, digamos assim, especialmente a partir do primeiro governo Lula, o Centrão se caracteriza por parlamentares que eles não constroem uma imagem vinculada a um partido ou a uma bandeira. Então, como deputado, eu posso construir uma imagem vinculada a um tema, e aí nós temos vários exemplos, um deles podemos lembrar do Jean Willis, né, quando a gente pensa na temática, a gente pensa no Jean, quando a gente pensa no Jean, pensa na temática, então eles têm imagem muito forte vinculada a um tema. Alguns anos atrás, a gente tinha o Cristóvão Buarque, que era muito vinculado ao tema da educação, por exemplo. O próprio Bolsonaro, né, ligado ao tema dos militares, da violência. Então, eles constroem a carreira com uma imagem específica. Isso não é tão intencional. Às vezes, o parlamentar faz o discurso e aquele discurso ganha visibilidade e ele passa a adotar aquele tema, mas não necessariamente foi algo intencional e não necessariamente esse é o único tema que interessa, né? Mas a imagem dele junto ao seu eleitor é uma imagem bastante forte e uma imagem temática. Então se ele sair do partido, mudar de partido, ele não vai ter prejuízos, né? Porque o que o atrai o eleitor é o tema e não a sua fidelidade. Já outros parlamentares se beneficiam justamente dessa fidelidade partidária. Então, se ele trocar de partido, ele perde a sua referência com o seu vínculo com o eleitor. Nós temos os termos técnicos na ciência política para designar cada uma dessas modalidades, mas eu acho que nessa conversa mais informal não interessaria tanto essa conceitualização, né? Mas nós temos esse tipo de estratégia. Mas, como eu enfatizando novamente, ela não é de todo intencional, né? Por exemplo, um parlamentar que sempre me vem à mente, quando eu vejo a sigla do partido, e quando eu vejo a sigla do partido, a gente podia lembrar do Suplicy, né? Ulisses Guimarães com o PMDB, então nós temos essas figuras. Outros parlamentares constroem a sua força eleitoral a partir da defesa de um projeto de lei. Nesse caso, ele vai ter que construir alianças e alianças que cruzam o espectro ideológico, porque eu preciso de maioria, o meu partido não tem maioria, então eu vou ter que construir alianças, né? Então, ele é conhecido por ser esse parlamentar que tem
a coordenação e a estratégia para construir alianças e ter o seu projeto aprovado. Então, ele se mobiliza em torno disso. Como nós temos uma escassez de tempo, né, e o legislativo é um poder que luta contra o tempo, porque são 513 parlamentares, né, na busca de soluções de problemas complexos, então o debate ele pode levar a lugar nenhum, né, as pessoas podem ficar se degladiando em torno de detalhes, de projetos, e a gente tem o que a gente chama de paralisia decisória, que é a situação mais crítica para o sistema político, né, quando nós temos uma divisão tão profunda que a gente não consegue concordar com o mínimo e não conseguimos tomar nenhuma decisão. Então, esses são momentos críticos. Então, na história política e mundial, não só no Brasil, o legislativo se encaminha para a centralização das suas decisões, né? Já sabemos um número grande de pessoas, se todas forem participar da decisão de tudo, a gente vai ter um consumo de tempo muito grande, né? Então, no caso brasileiro, essa centralização se deu a partir, especialmente, de duas institucionalidades, né? Uma é a mesa diretora, especialmente na figura do presidente da Câmara, né, no presidente da mesa, desculpa, que nós temos, no caso, o presidente da Câmara e do Senado. Essa figura é muito importante na política brasileira. O momento da eleição dessa figura, desse cargo, é como se fosse uma segunda eleição presidencial, porque se você não tiver um presidente alinhado, você vai ter dificuldades na votação dos seus projetos, vocês acompanharam, né? Ele pode abrir um processo de impeachment, ele pode abrir uma CPI, ele pode indicar uma relatoria de uma CPI central para a oposição. Então, a negociação em torno desse presidente é muito importante. O segundo, que está ligado ao presidente, né, a mesa diretora, se chama Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes é a reunião das lideranças partidárias. Então, eu não vou conversar com os 70 representantes do PT, os 30 representantes do PSDB, não vou conseguir, num ano, fazer isso, né? Então, eu converso só com a liderança. Então, se não tiver acordo nesse colégio de líderes, por exemplo, sobre a votação de um projeto, que é a hora de votar esse projeto, então o presidente nem pauta. Muito do que acontece, né, o bastidor mais quente, digamos assim, acontece nesse colégio de líderes, e a gente não acompanha, né, são negociações fechadas. Então, o que a gente visualiza no Congresso é o resultado de um acordo, de uma negociação, de um debate que costuma ser bastante civilizado. A gente tem uma imagem muito negativa do Congresso, mas o colégio de líderes costuma ser muito civilizado, e eu particularmente considero que nós temos um legislativo muito ativo, muito produtivo, nós temos uma produção legislativa não paroquial, apesar dessa imagem, né, e projetos de leis importantes. Então, nós temos um legislativo, inclusive, que tem sido uma salvaguarda no momento atual, né? Então, esse colégio de líderes, ele é uma negociação civilizada entre os partidos, e ele faz esse diálogo com o presidente da mesa para dar encaminhamento aos trabalhos legislativos, né? Então, se eu não tenho uma imagem partidária, se eu não tenho um tema que eu me interesso, os meus eleitores nem são de direita, nem são de esquerda, eu não tenho cacife, né, para fazer parte do colégio de líderes, eu não tenho nenhum desses capitais. O que é que eu vou fazer para sobreviver politicamente no Congresso Nacional? Uma dessas saídas que interessa a esse grupo, ao Centrão, e essa característica que une esses parlamentares, né, e por isso que eles hoje são assim descritos, é o interesse em compor, né, em estar em algumas instituições, em alguns cargos, como a gente fala de segundo ou terceiro escalão, no Executivo Federal. Por quê? O que ele obtém
assumindo certos cargos. Ele obtém o acesso a obras que não são obras de grande vulto, são obras pequenas, por exemplo, a reforma de 2 quilômetros de uma BR, mas essa BR passa na cidade que eu tenho votação expressiva, então me interessa assumir a paternidade dessa obra, né? Então, ele se dirige a esses espaços, eles fazem um mapeamento de onde tem essas, em que instituto tem essas obras, em que instituição tem o dinheiro de orçamento para essas obras de menor vulto, e faço a negociação com o governo para assumir esses cargos. E aí, a gente descreve a estratégia desse parlamentar como uma estratégia por benefícios concentrados para o seu eleitor, né? Eu vou fazer alguma obra pequena ali na minha região, mas que vai ser muito importante para aquelas pessoas, né? Se eu não tenho acesso à minha cidade, a minha BR está destruída, enfim, eu preciso trabalhar, são obras que têm um impacto na vida dessas pessoas, então elas respondem a isso. O que nós não temos ainda, nós não temos muitas pesquisas, algumas só, mas isso tem avançado nos últimos anos, se isso realmente funciona, e que estratégia funciona. Por exemplo, na última eleição, quem tinha uma imagem vinculada a certos temas e a certos partidos, teve uma votação muito mais expressiva do que quem conseguiu entregar obras para o eleitor. Então, às vezes, você fazer parte do Centrão, por mais que eu tenha acesso a esses benefícios, eu posso me prejudicar eleitoralmente. Então, a vida do parlamentar não é uma vida fácil. Ele tem que pesar todas as suas estratégias, né, para onde ele vai, o que ele faz, como que ele se posiciona. Hoje, no governo Bolsonaro, e aí que eu vou já encaminhar para o final dessa minha fala, e aí eu chamo a Paula, porque ela vai contar como é que a gente chegou aqui, né, eu contei o início, por que eles agem assim, o que é que eles buscam, mas o meio da história, né, que é muito importante, a Paula vai contar e vai analisar aqui para vocês. Então, hoje, o Centrão, ele conseguiu ter destaque no governo Bolsonaro, porque imagina, um detalhe que eu não falei, essas obras, por serem obras de pequeno vulto, elas não são muito fiscalizadas, então é uma possibilidade para desvios de verbas. Mas eu não gostaria de classificar o Centrão dessa forma, como um grupo de parlamentares que busca o desvio de dinheiro, certo? É uma possibilidade, mas essa possibilidade existe em qualquer lugar, não necessariamente nisso. Mas alguns especialistas apontam que é uma possibilidade e que alguns parlamentares podem ver essa chance. Um outro benefício que ele tem com essas obras é que ele pode indicar uma empresa para fazer a obra e essa empresa vai apoiá-lo eleitoralmente, né? Então, existem esses outros benefícios no acesso. E onde hoje estão esses benefícios, né? Digamos assim, para o Centrão. Especialmente no DENOX, no INCRA, DENIT, BNB, Fundação Nacional da Saúde, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Banco do Nordeste. Vocês podem ir atrás desses cargos que ou tem alguém do Centrão lá, ou eles estão quase chegando lá, certo? E também as secretarias do Ministério da Saúde, porque, por conta da pandemia, o orçamento dessas secretarias, alguns estimam que chega a 148 bilhões, né? Então, você tem acesso a ações muito importantes e com um volume de dinheiro significativo. Os partidos hoje que é possível identificar, né, a estratégia de ser Centrão, especialmente o PP e o PL, mas você também encontra no PSD, no MDB, no Democratas, no PROS, no PSC. Então, essa característica, né, esse tipo de ação não caracteriza esses partidos, mas você encontra figuras que agem assim, né, nessas siglas. Hoje, isso pode mudar, isso já foi diferente em outras legislaturas, né? E, para finalizar, eu destaco que a gente deve observar, porque já está se construindo, né,
a votação para o próximo presidente da Câmara, né? Rodrigo Maia vai conseguir construir uma aliança e permanecer. E aqui entra, para mim, um fascínio com a política, mas para muitos, especialmente aqueles que buscam a pureza, né, ideológica, é a grande perversidade da política. Alberto Almeida, que é um cientista político, fala, né, nós jogamos xadrez, não jogamos dama. Então, para os partidos de esquerda, por exemplo, é bastante comprometedor apoiar um democrata, né, um partido de cunho liberal, que tem pautas que chocam com as pautas tradicionais da esquerda. Além disso, o Maia é o Botafogo na lista, dizem, né, não estou afirmando que seja, dizem que é o Botafogo na lista da Lava Jato. Então, ele tem muitas manifestações contra ele, do grupo bolsonarista mais radical, né? Então, por que eu vou apoiar esse candidato, né? E para a direita, vinculada ao PSL, por exemplo, como que eu vou me vincular alguém envolvido com a Lava Jato e com toda essa imagem? Então, o que acontece? Os votos racham, né? Você não constrói uma coalizão, e aí o Centrão ganha na fragilidade. Ele é um grupo que consegue se estabelecer a sua estratégia quando existe fragilidade na composição de alianças e quando o governo tem também essa dificuldade de manter a sua maioria, que é o que nós estamos vendo acontecer com o Bolsonaro. E, especialmente, né, muitos analistas indicam que essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão se deve aos riscos de impeachment e de outros distúrbios de negociação no Congresso Nacional. Então, por isso que o Centrão, ele ganha novamente espaço no governo Bolsonaro. Mas veja, como é cruel a vida de um presidente que vai negociar com o Centrão. Imagina, é um grupo que não é fiel a você, não tem uma vinculação ideológica com o seu governo, ele vai ter acesso a obras que ele pode desviar dinheiro, então ele vai manchar a imagem do seu governo, né? Então é um risco enorme negociar com o Centrão. Então, se um governo chega lá, é um indício de que as coisas não estão bem, certo? Mas isso acho que é a cena para nos próximos meses, nós vamos ver o desenrolar disso, não é? E agora, eu falei demais, mas vou chamar a Paula para ela dar seguimento, ou a Mona Lisa vai apresentar a Paula, não, já chamou a Paula, né? Pode ser? Liga aí teu microfone, Paula. Deixa eu ver se eu consigo. Botar assim. Não consigo. Tem que ser assim. Todas nós agora. Sim. Oi, boa noite. Depois da fala da Gabriela, eu chego aqui até um pouco desconcertada, com uma fala tão sistematizada e didática, né, que, enfim, vou tentar aqui acompanhar essa contribuição tão interessante que a Gabriela construiu, né, esse histórico do que é esse Centrão, quem são os atores, quem são os agentes, e aí reforçar que o Centrão, ele não vai estar vinculado necessariamente a um partido, né, e não vai ser um partido, não vai representar um partido ou dois partidos, é uma prática. O Centrão, ele é uma prática que conseguimos ver, né, no legislativo, então é uma prática ligada ao legislativo, que, como a Gabriela bem apresentou, como um movimento de ação política, ele tende a construir as negociações de bastidores, né, que é um termo do Marcos Nobre, eu vou usar vários termos do Marcos Nobre aqui, inclusive porque o Marcos Nobre acompanhou um pouco a narrativa da minha tese, né? Então, esse Centrão, que a Gabriela explicou, que são o colégio de líderes, né? O presidente da Câmara, não vou entrar, ele vai entrar nessa
nessa dinâmica do jogo político a partir dessa perspectiva de ser um movimento, né? Então, inicialmente retomar aqui nesse histórico o que é que foi, como é o desaparecimento do Centrão, que na verdade ele desapareceu, mas ele ficou invisível e não tão atuante nos anos do Fernando Henrique Cardoso, porque já existia uma certa blindagem pós-impeachment do Collor, que se construiu uma certa blindagem desse sistema. O que é que o Marcos Nobre chama de blindagem desse sistema? É que, para governar, o presidente precisa necessariamente construir maiorias suprapartidárias. Né? Enquanto isso estava no Fernando Henrique Cardoso, acho que chegou até no máximo 15 partidos, né? Então ficava muito clara a visualização de quem era governo e de quem era oposição. Essa clareza de quem era governo e de quem era oposição, juntamente com essa blindagem, aconteceu no legislativo um certo descolamento das práticas legislativas com o diálogo com a sociedade, e fortaleceu um diálogo mais eleitoral, né, no momento eleitoral, do que necessariamente o acompanhamento da sociedade, aqui eu estou falando bem vasto mesmo, dos cidadãos, vamos pensar assim, uns termos bem vastos, em relação aos processos legislativos, de que era que acontecia. Quando era que isso chegava? Por meio de escândalos. Quando acontecia algum escândalo, ou alguma grande denúncia, e aí tem um papel das mídias muito forte, é que as ocorrências dentro do legislativo, essa dinâmica do legislativo, ela chegava para esse senso comum, né, dos cidadãos, formado pelos cidadãos. Essa ideia dessa blindagem do sistema, né, que fez com que o Centrão ficasse mais silenciado, essa ideia de blindagem, a gente teve como nome a governabilidade, né, que é mais conhecida, popularmente conhecida como governabilidade. Essa governabilidade era o que permitia o executivo governar, e ele construía os acordos em busca dessa governabilidade. Ainda pensando aqui essa ideia do período do Fernando Henrique Cardoso, qual era a resposta que era dada diante de possíveis escândalos? A resposta dada era que era por meio de CPIs, né, ou seja, práticas institucionais, e por meio de ações na STF, também práticas institucionais. Essa era uma resposta que era dada em termos de chamadas de atenção em torno desse escândalo, e que pudesse ali permitir que existisse a governabilidade enquanto todos esses processos de investigações aconteciam, né? Então, pós Fernando Henrique Cardoso, essa lógica continuou com o governo Lula, né? E a partir de 2005, com os escândalos do Mensalão, o que ocorreu foi uma parceria, né? Uma negociação, uma articulação do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula com o PMDB, né? Nesse acordo feito, estava um dos grandes cargos importantes do Legislativo, que era o revezamento do apoio ao presidente da Câmara. Então, a cada 2 anos tem a eleição do presidente da Câmara. Nessas eleições, existia esse revezamento. Durante um tempo seria PT, outro tempo seria PMDB, né? Claro que isso, em termos de votação, em mobilização de votos para a escolha desse presidente da Câmara, né? Então, existia aí essa ideia. Com as investigações do chamado Mensalão, né, da ação penal 470, né, as mídias passaram a trazer à tona o envolvimento de diversos partidos, e isso gerou um desgaste, que eu vou dizer por que eu estou falando tanto em termos de mídia, porque isso tem um sentido e chega até as instituições, gerou um desgaste nos partidos políticos, de confiança nas legendas desses partidos. Esse é um ponto de vista. Do outro lado, contribuindo para esse cenário, nós temos um sistema político e eleitoral que favorece aí, por conta da representação proporcional, pessoas que não sejam tão conhecidas acabam perdendo
a oportunidade de ser eleitas dentro de grandes legendas e migram para legendas menores. Ou seja, nesse quesito institucional de sistema, tem aí um estímulo para as lideranças individuais e não tão ligadas à ideia de partidos políticos. Quando nós juntamos um desgaste de que todo partido político está envolvido em escândalos de corrupção, mas esse estímulo institucional de um sistema eleitoral que dá mais visibilidade para lideranças individuais do que necessariamente para projetos de partidos, estou falando em termos eleitorais, quando a gente junta tudo isso, o que nós temos é um grande desgaste, que é a expressão que nós estamos utilizando, que é antissistema, né? Uma expressão antissistema, as pessoas começam a se manifestar antissistema. Voltando à ação penal, 470 do mensalão, uma das coisas importantes é que foi a ampliação das redes sociais, né? E essa ampliação do uso das redes sociais, na minha perspectiva, ela representa uma ampliação do debate no espaço público. Considerando que isso realmente chega só para algumas pessoas, fazendo todas essas ponderações, vamos imaginar que mais pessoas tinham mais acesso, com mais facilidade, ao julgamento da ação penal. Consequentemente, estavam tendo contato com as notícias com muito mais frequência, o que contribuiu ainda mais para esse desgaste de resistência aos projetos partidários, ao que seria uma ideia de projetos partidários. E foi quando a gente começou a perceber uma pequena instabilidade, é quando a gente pode criar aí um marco de uma pequena que se tornou grande instabilidade, da lógica que vinha anterior dos governos Fernando Henrique Cardoso e do governo Lula, desse revezamento de espaços de poder, de possibilidade de competitividade. Para além disso, aumento da fragmentação partidária. Mais partidos para negociar. Então, você imagine que, em vez de negociar com 15 líderes, agora, em 2013, se negociava com 32 líderes, né? E algumas legendas que tinham 1, 2 deputados, mas que entravam no processo de negociação do Colégio de Líderes também, né? Então, uso de destaques para poder atrasar a votação era uma estratégia para atrasar a votação de um projeto que se queria engavetar, né? Esses mecanismos institucionais já eram usadas e continuam a ser usadas dentro desse funcionamento das instituições. Em 2013, por conta do evento da Copa do Mundo, alguns grupos começam a se manifestar, né? Acho que essa narrativa a gente já conhece bastante, muitas pessoas já conhecem. Grupos diferentes começam a se manifestar, alguns questionando as obras da Copa por conta dos impactos sociais decorrentes dessas obras, não necessariamente por conta de transparência de gastos, mas sim pelos impactos sociais. Tínhamos os grupos das tarifas, né, das tarifas de transporte, o aumento das tarifas de transporte, o movimento Passe Livre, que também começou a se movimentar. E aí começou o anônimo se manifestava, tinha Black Bloc, então diferentes grupos com diferentes perfis, o que colocou em evidência que essas manifestações, elas não tinham um líder específico e não tinha um roteiro, não tinha exatamente uma pauta, eram manifestações que pediam assim, a saúde, educação, reforma política, era tudo tão, eram tantos pontos de valências, né, ponto de valência no sentido de que não tem como discordar, de que que queremos melhorar a educação, que nós queremos melhorar a saúde, que não tinha, esse movimento ele não tinha realmente uma pauta. Dilma Rousseff, na época presidente, qual foi a medida que ela tomou? Conversar com governadores e com prefeitos das capitais para ver qual é o pacto que poderia ser feito em termos de saúde, educação, sistema político, também muito abstrato, bem a cara de uma resposta que precisava ser dada a essas manifestações. Também como proposta surgiu, ela mencionou, e isso ganhou uma proporção relativamente discutida
né, em termos de especialistas, os especialistas das redes sociais, as militâncias, que eram uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a votação de uma reforma política do sistema, né, que também não ficou ali junto com esse pacto feito com o governo federal, do governo federal com os prefeitos e com os governadores. Ao final, mais ou menos em setembro de 2013, outubro de 2013, a aprovação da Dilma caiu. Com a aprovação da Dilma caindo, movimentos de resistência em relação àquela possibilidade, àquela presidência e aos projetos daquela presidência, aumentaram aí a insatisfação com o sistema. Em termos institucionais, qual foi o efeito? Um novo processo de negociação. Existia espaço, aí vamos juntar aqui o que a Gabriela falou, e outros elementos aqui que eu comecei na minha fala. Alta fragmentação partidária, um início de uma imagem temática nesse processo de individualização e reforçado por essa fragmentação. Criação de bancadas temáticas, já que a fragmentação era muito grande, então, para que esses processos, esses projetos, esses encaminhamentos pudessem ser feitos, era necessário criar algum tipo de maioria. Para criar algum tipo de maioria, precisava de aliados. Então, as alianças se tornaram mais temáticas. Essas alianças temáticas ganharam um pouco mais de visibilidade, a mais conhecida é a que as pessoas chamam de BBB, né, a da bala, do boi e da Bíblia, e essa bancada, especificamente, começou a disputar espaços que antes eram ocupados pelos políticos, pelos parlamentares de esquerda, como, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara. Em 2013 ainda estou em 2013, em 2013 ainda houve essa disputa na comissão, que foi a presidência da comissão pelo Marcos Feliciano, ou por outro nome que fosse mais próximo do PT, né? E o PT cedeu, dentro daquele processo de negociação, essa presidência aí para poder, que era já uma forma de ver se teria alguma estabilidade de governo, em relação ao executivo, ver se conseguiam mais alianças para projetos que viessem do executivo. Então, temos aí, nesse cenário, né, de reorganização do legislativo, sistematicamente falando, a fragmentação partidária, as lideranças mais difusas dentro dessa fragmentação, então o processo de negociação se tornava individual, e as bancadas temáticas, né? Veja que há, então, uma pulverização, né, uma dispersão dessa ação. Cria-se um cenário ideal para o que a gente chama de PMDBismo, né, que é essa blindagem do sistema político, que é esse movimento em que o Centrão atua. Esse movimento, essa blindagem que estava começando a perceber um cenário favorável, não atua de imediato, começa uma reorganização. Essa reorganização, de um modo ou de outro, a Dilma Rousseff foi reeleita, e aí essa reorganização tem como marco o rompimento do acordo feito nos anos anteriores, na presidência da Câmara, em relação ao revezamento do PMDB e do PT. Né? Dentro desse acordo, seria a vez do PMDB a apoiar um nome para a presidência da Câmara do PT. O PMDB diz que, na pessoa de Eduardo Cunha, diz, não temos nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, aqui é uma eleição para presidente da Câmara e vamos assim fazer, e construir os acordos em torno do seu nome. Foi quando teve aí vou usar a expressão, uma expressão, um choque, porque eu estou com o nome do livro na minha cabeça, mas esse choque, né, de interesses, e um novo enfrentamento em relação à agenda do Poder Executivo, que estava com a Dilma Rousseff. Eram dois grandes projetos hegemônicos em disputa com dois grandes líderes
que estavam ali tentando catalisar articulações políticas. De um lado, Dilma Rousseff no Poder Executivo, do outro, o Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, tentando travar ali alguns processos desses projetos que vinham do governo executivo. E como é que ele fazia isso? Com a articulação política, com o movimento do PMDBismo, com as negociações de bastidores, com essas articulações que hoje dão a cara do Centrão. Essa reorganização do Centrão, então, começa com esse rompimento, né? E o Cunha, após o 2015, passa a fazer uma formação de maiorias curiosa, que tinha no Legislativo, mas não tinha tão formalmente, não era tão formalizado, que era a ideia das maiorias, da bancada da maioria e a bancada da minoria. Essa bancada da maioria, de repente, se tornou um centrão, porque tinham tantos parlamentares envolvidos, tantos partidos envolvidos, que era quem conseguia dar andamento aos projetos ali no Legislativo, né? Era quem conseguia movimentar esses projetos no Legislativo. O impeachment de Dilma, ele foi construído aí dentro dessas articulações. A gente sabe que foram vários pedidos, né? Assim, só fazendo uma ressalva, Fernando Henrique Cardoso teve alguns pedidos de impeachment também, mas que não foram encaminhados porque não tinha base, né? E o Eduardo Cunha, de alguma forma, deixou o desgaste aumentar. Bem, se a Dilma tinha terminado, em 2013, estava com baixa aprovação, conseguiu se reeleger e já não estava com a aprovação tão grande, então a gente, né, eu pensando como eles, precisaria ali de um ponto ótimo para articular isso, que é a questão que eu coloco aqui. O momento em que o descolamento que eu falei lá no início, aquele descolamento entre o legislativo e a opinião pública, esse deslocamento dessas ações, desse distanciamento, ele se reduz. Qual é o momento em que ele se reduz e que as instituições olham para essas vozes que estão pedindo impeachment, que é o que a gente está vendo agora? Mas por que está todo mundo falando de alguma forma sobre impeachment e ninguém faz nada, né? Muitos angustiados com esse não fazer nada, né? Mas aí tem todo um processo dessas articulações para poder encaminhar esse processo de impeachment. E é com isso que o Bolsonaro começou a negociar agora, né? É com isso que o Bolsonaro começa a negociar. Então, só mais antes de falar do Bolsonaro, falar dos anos Temer, do pós-impeachment, né? Após o impeachment da Dilma, esses anos Temer eu considero que foi de reorganização do Centrão. Foi o grande fechamento de reorganização para ver quem nós somos, como é que nós vamos atuar e como é que nós vamos travar os processos que nós quisermos e encaminhar o que a gente quiser também, né? Então, por que eu digo que foi de reorganização? Simbolicamente falando, é o momento que o PMDB deixa de ser PMDB e se torna MDB novamente. Se torna MDB novamente, que é aquela força que não tinha uma cara ideológica, que comporta todo mundo, que pode ser abrigo para essa prática PMDBista, né? Então, como esse abrigo, até a mudança de legenda se torna aí um marco simbólico desse movimento. Agora, no Bolsonaro, o que é que nós temos? Nós temos a necessidade de negociação. Eleito, valeu, saí aqui do foco. Eleito com o discurso antissistema, tentou se permanecer como antissistema, só que acontece que ele está no sistema, né? Ser antissistema dentro do sistema acaba sendo complicado. E o que é que está acontecendo? Baixou a aprovação do Bolsonaro e começou a se falar em impeachments. Na hora que baixa a aprovação do Bolsonaro, então, a margem para impeachment, se ele está distante do Centrão, pode ser um risco. Então, ele precisa voltar para o sistema. Ele precisa sair desse discurso e dessa postura
de ser contra tudo que está aí, eu não sou que nem eles e eu sou mais, para poder negociar, né? E tentar e ponderar ou diminuir os riscos de algum impeachment. Eu acredito que agora seria isso, entender que não existe um partido em si. Eu falei aqui do MDB, mas não é essa legenda que vai representar o Centrão. O Centrão na verdade, diversas forças, e aí aqui eu quero considerar o PMDBismo e esse Centrão, eles são tão sistema, que aí o choque de democracia que o Marcos Nobre explica, é que as manifestações de 2013 foram contra o sistema. Se foram contra o sistema, contra tudo que está aí, eram contra o PMDBismo, né? E é nesse cenário de antissistema e de ser contra uma prática política que é o PMDBismo, que é esse movimento do PMDBismo, então nós estamos aí diante dessa reformulação, dessa reação do Centrão, a reação para dizer que esse movimento existe, né, esse sistema existe, e somos nós que estamos movimentando as instituições. Acho que eu vou finalizar por aqui, por enquanto era isso que eu tinha que falar, e vou ver se no decorrer aí das perguntas eu consigo contribuir mais um pouco. Obrigada, gente. Eu queria agradecer as duas expositoras, a gente aqui pelo acompanhamento, que acompanhando o chat e mobilizando as perguntas. Mona Lisa, eu não estou te escutando, eu acho que teu microfone está desligado. Pronto, voltei. Ele foi e voltou, eu tinha tirado e aí ele voltou de novo, quis me calar. Bom, eu acho que pelo tema, a gente está vendo a discussão de vocês, que é um tema muito preponderante, né? Tanto que a gente está acompanhando muito na mídia, os analistas da ciência política, os jornalistas, enfim, os interessados na política brasileira como um todo, esse tema, ele está central, né? E principalmente por esse dilema que vocês colocaram, a ideia de o Bolsonaro ser antissistema e o Centrão ser, digamos assim, o maior representante do sistema. E aí, esse dilema de o que fazer agora. Então, eu já recuperei aqui várias perguntas que fizeram para vocês, eu vou lê-las para vocês respondê-las. E eu queria antes perguntar duas questões para vocês, né? A primeira delas digamos assim, uma mudança, né? E a gente fala muito isso, está muito posto quando a gente faz uma análise da campanha do Bolsonaro. De fato, ele se apresentou como candidato antissistema, né? Eu vi até aqui nos comentários como é que é antissistema, como pode. Mas, assim, eu sou uma analista de eleições, né? Então, do ponto de vista efetivo, importa o que ele anunciou do ponto de vista interpretativo e como as pessoas tomaram isso. A gente chama de como ele se enquadrou interpretativamente e como as pessoas o entenderam. Então, a despeito de qualquer questão, ele conseguiu se colocar na arena pública como um candidato outsider, e eu penso que foi muito interessante, porque a esquerda viveu um dilema enorme de querer denunciar o Bolsonaro como antissistema, porque ele, desculpem, como sistema, porque ele tinha ficado 30 anos no parlamento, e dizia assim, ele ficou 30 anos e nunca produziu um projeto de lei. Isso era a prova de que ele era um antissistema, porque significava que o sistema não acolhia as ideias dele. Né? Outro tema ele era apresentado como histórico do sistema, mas ele apresentava-se na arena pública como alguém que estava dentro há 30 anos, em margens desse sistema que era corrupto, que era tudo isso. Como ele não foi imediatamente pego em nenhum escândalo, não tinha nada que comprometesse objetivamente naquele momento, e obviamente vocês mostram isso quando você é um agente do Centrão, né? Você passa um pouco ao largo, porque você não é central, você não está na visibilidade, mas ele conseguiu naquele momento mostrar isso. Olha, eu não estou envolvido em nenhum escândalo, não estou em nenhuma lista de Odebrecht, não estou em lista de ninguém, e eu posso representar os anseios de vocês dentro do sistema. Né? E eu acho que isso foi a grande jogada do Bolsonaro. Mais do que se dizer que ele era antissistema ou não, por estar como 30 anos deputado, foi a possibilidade de apresentar para a população a ideia de que ele poderia representar isso dentro do sistema. Né? Então, essa eu acho que foi a grande jogada dele do ponto de vista da produção da sua imagem pública na campanha eleitoral.
Então, os eleitores do Bolsonaro, eles estão convictamente na ideia de que eles são contra o sistema político, contra o establishment, contra todos esses. E eles, os eleitores fiéis, que as pesquisas mostram, tipo a Datafolha, todas essas pesquisas mostram um eleitorado fiel do bolsonarismo, que a despeito de tudo segue com o Bolsonaro. E esse eleitorado, ele claramente e se constitui, e se pensa ainda como antissistema. A minha primeira pergunta para vocês é isso. Esses eleitores fiéis, eles se colocaram, ano passado, o Monitor Digital fez uma pesquisa em maio, no período de votação das reformas, eles se colocaram e fizeram uma manifestação, o Monitor Digital fez a pesquisa em São Paulo, que era assim, contra a chantagem do Centrão. Era a manifestação ano passado. Esse ano, no mesmo maio, agora, saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo: eleitores fiéis de Bolsonaro apoiam alianças com o Centrão como forma de garantir a permanência do governo. E aí a minha primeira pergunta para vocês era isso: se vocês entendem que é possível fazer essa mudança, digamos assim, de percepção de uma ideia de que, ainda que o Centrão seja o sistema, ele não é o establishment. E a maior oposição que esse segmento tem é o establishment, ou seja, é o Rodrigo Maia, é essa turma que manda nas regras. Né? Então, a minha primeira pergunta para vocês é se é possível, na análise do Centrão, fazer essa discussão. A minha segunda pergunta a gente tem uma figura do Centrão, desses anos 2000 para cá, muito importante, que é o Severino Cavalcante, que se elege lá a presidente da Câmara, naquele momento que todo mundo fica, oi, né? Como foi isso? E eu queria perguntar para vocês se o Centrão, e o Centrão está muito em cena nisso, né? Se fala muito do Centrão como o Bolsonaro querendo impedir o impeachment, mas também tem essa narrativa da mobilização do Centrão para derrotar o Maia, e a importância seria derrotar esses que historicamente dominaram o Congresso. Que, bem ou mal, eram esses partidos, eram esses grupos que tinham um determinado capital político e eleitoral, né? E aí, mais uma vez, volta essa coisa do Centrão estar na margem, não. A minha pergunta para vocês é se vocês veem, se a preço de hoje, há a possibilidade disso, de que o Centrão tenha, e acho que a Mona Lisa Torres até fez uma pergunta como essa, a possibilidade de garantir a eleição de uma liderança sua à presidência da Câmara. Né, se eles teriam, e aí a Mona Lisa Torres menciona o Eduardo Cunha, né, como a Paula falou, mas se eles teriam hoje alguém de envergadura para fazer esse tipo de disputa dentro do Congresso e da Câmara, mais especialmente, e conseguir. Essas seriam as minhas duas perguntas iniciais. E aí, vocês querem que eu leia mais perguntas, ou vocês respondem essa e eu vou lendo outras? Estou sem ouvir vocês, os microfones estão... Eu já li as perguntas, consegui ler enquanto a Paula estava falando. Isso, eu ia pedir para a Gabriela começar. Posso ir respondendo. Está ótimo, então. Posso ir respondendo. Primeiro, eu queria mandar um abraço para a diretora do DECISO, que está nos assistindo, a Andréa Buto, meus colegas também do departamento que estão aí, os que eu vi nos comentários, né? Pode ser que outros estejam só assistindo e eu não consegui ver o nome. A professora Alessandra, a professora Júlia, o professor Tarcísio, o Maurício também, a nossa secretária, a Lígia, tá aí, também vi, e os nossos alunos, eu vi alguns, conheço só alguns, né? Minha entrada é bem recente, o Matheus, a Tamires, o Pedro também, eu vi que estão aí presentes, né? Um abraço, e a diretora do DECISO que nos estimulou nesse canal, a coordenadora Alessandra também, que foi articuladora da criação desse canal, e da possibilidade da gente fazer essas atividades, né? Então, fico feliz com esse vínculo aí, LEPEM Rural, hoje. Então, vamos às perguntas. Eu li algumas, anotei muita coisa, parece que foi combinado, eu gostei muito das perguntas, porque vai me dar a possibilidade de falar outros temas que eu tinha em mente, né? A Mona Lisa faz uma pergunta difícil, né? Porque
é difícil prever o que o Centrão vai fazer, qual é o objetivo final dele, né? O Marcos Nobre fala do Centrão Carcará. Ele tem o cargo ali por um tempo, ele consegue publicizar essa obra, pronto, ele segue, ele não tem a necessidade de fazer o apoio ao governo. Mas o nosso cenário, ele é bastante estranho, ele é um nó para os estudiosos do legislativo e da relação do executivo e legislativo. Eu me lembro na eleição do Bolsonaro, quando nós já tínhamos o perfil da Câmara, né, e o perfil do Senado, a situação era de devastação total, assim. O Bolsonaro, pela primeira vez, o FHC teve algum conforto, mas o PSDB ele teve que caminhar para a direita para poder fazer a aliança com o PFL, ter apoio no Congresso, mas mesmo assim esse apoio foi bem difícil. O Lula nem se fala para as esquerdas. É muito difícil compor essas maiorias no cenário de fragmentação e no cenário de predominância conservadora. Então, para os governos petistas foi bem difícil a construção, e aí eu já estou respondendo a pergunta do Pedro, do pragmatismo da esquerda. Esse é um tema clássico da teoria dos partidos, que faz o Partido dos Trabalhadores, né? Ele decide competir para valer, ele decide vencer eleições, então ele vai ter que fazer acordos, porque ele não, apesar da esperança inicial, ele não vai compor maioria, né? Então, ele tem que fazer aliança se ele quiser aprovação, então ele iria assumir, o que é irônico, a posição hoje do Bolsonaro: não faço aliança, não quero aprovar nada, porque eu não vou me render, não vou perder a minha pureza ideológica, né? Então, é uma situação muito irônica, porque um governo de extrema-direita que, pelo menos durante um ano, se manteve nessa postura de não fazer alianças e de ser puro, né? Porque ele foi eleito para isso. Há uma dúvida se essa é uma estratégia ou se é a convicção do Bolsonaro. Como analistas, em último caso, não nos interessa muito saber isso, porque a gente observa o dado, né, o fato. O fato é que ele se posicionou assim, né? Se é a convicção no coração dele, não temos como saber. Então, é estranho porque nós imaginávamos, o governo Bolsonaro tem todas as condições de compor uma maioria ideológica, né? Então, ele vai passar o trator no Congresso Nacional, mas não é bem assim, né? Nós temos, como eu falei para vocês, todas essas estratégias, todas essas combinações rolando. Então, ele fez uma adesão com democratas, mas com uma parte do democratas. Ele precisa manter esse conflito com o Maia, público, né, mas o Democratas está no governo, então é uma situação que se desenrola assim para a gente, né, que tínhamos um padrão a observar no legislativo, na relação legislativo-executivo, são muitas novidades, né, nesse cenário. Então, ele teria essa maioria ideológica, mas aí ele seria sistema. Então, o interesse dele é ser antissistema. Ele coloca o PT, né? Colocou o PT numa situação de ser o defensor do sistema, mas como assim, né? Se a gente for antissistema, a gente vai dar fôlego a uma pauta que pode se desenrolar para o autoritarismo, né? Ou o outro caminho seria a reforma desse sistema, mas aí já dá uma outra live, porque é tão difícil fazer reforma política, né? Mas eu particularmente, e a opinião de outros cientistas políticos, a gente acredita que uma alteração vai ter um impacto positivo nesse cenário, que é a quebra das coligações a nível municipal e estadual. E aí, respondendo outra pergunta, sobre como combater, né, como superar essas estratégias, né, que trazem dano, sim, ao sistema. Duas coisas que sempre aparecem é o fortalecimento dos partidos, né? Então, os partidos, eles seriam agremiações importantes para conter
ele tem recursos para inibir esse tipo de estratégia, já que é muito danosa para a imagem do partido, ele ser vinculado, ele ter elementos no centrão. Então, ele é estimulado a combater esse tipo de prática. Mas com a fragmentação partidária, como a Paula comentou, ela, por outro lado, favorece esse tipo de estratégia. Eu não tenho compromisso, vínculo com o partido, eu vou para um que aceite e aí vai, né? Então, são dois caminhos, né, paralelos, o fortalecimento do partido e a nacionalização da estratégia desse partido, porque, veja, essa estratégia é muito estimulada pelo cenário municipal e estadual. Então, se o partido ele tem uma condução que liga, né, as suas estratégias municipais, estaduais e federais, ele consegue compor outro tipo de movimentação política. Então, o fim das coligações é um recurso, né? As coligações, elas mantêm a sobrevida dessas figuras outsiders, figuras que aparecem do nada e não constroem, elas diminuem, não vai desaparecer, né? Até porque a renovação, ela é importante também. Então, apesar dessa ser a solução, eu já aponto algumas consequências que podem ser negativas. Então, a gente soluciona um problema e outros podem aparecer, né? E um desses problemas é a oligarquização. O partido se fortalece, então ele não permite a entrada de novas lideranças e de novas figuras. Então, é uma solução que traz outras dificuldades, certo? Perguntaram aqui sobre o fascismo, foi o professor Tarcísio, né, se esse cenário da mobilização dessa narrativa autoritária, se ela contribui ou se ela dificulta a estratégia do centrão. Eu vejo dois caminhos. Como o centrão ele tem objetivos muito pragmáticos, mas a Paula até já indicou, eles estão começando a querer sair desse pragmatismo e a se compor como um grupo político que tem ambições maiores, né? Essa mobilização desses discursos autoritários, né, essa visualização do fascismo na figura do Bolsonaro pode tornar constrangedor, digamos assim, o apoio do centrão a ele. Então, eu visualizo dois caminhos, né? Ou o centrão salva o governo, mas não se salva, né? Ou ele vai, como aponta o Marcos Nobre, aproveitar o que ele pode, e como aconteceu no impeachment da Dilma, eu me lembro, o ex-presidente Lula deu entrevista durante a eleição, a votação, ele comentou, nossa, eu acabei de falar com esse parlamentar, e ele disse que ia votar não, e ele votou sim, né? Então, o centrão, ele não tem esse constrangimento, né, de mudar de ideia, porque essas estratégias, elas estão girando, ele está fazendo cálculos, e aí aparece um caminho melhor para ele, então, ele abandona. Então, muito arriscado depender do centrão. Pode ser que ele consiga, justamente por conta dessa proximidade ideológica. O centrão, ele não tem ideologia, mas se você, né, faz um mapeamento de quem já foi centrão, de quem é centrão hoje, é uma tendência centro-direita. Então, o centrão se aproxima ideologicamente do governo. Então, existem esses dois caminhos, ou o centrão vai junto com o governo, ou os dois se salvam, né? Não saberemos. Um fator importante é a eleição municipal, né? Porque, dependendo de quando ela acontecer, né, se ela for adiada, isso também transforma a estratégia do centrão, porque, como eu falei, ele tem ele se direciona às lógicas municipais e estaduais, certo? A Mona Lisa falou de Severino Cavalcante, foi um evento, foi um momento único, um clássico para os estudos legislativos, né, porque nunca um presidente tinha tido dificuldade de fazer o seu presidente na casa. Muitas negociações, muitos acordos, mas sempre fez. E pela primeira vez foi eleito um baixo clero, como se fala, né? Isso se deu com a participação do centrão, mas diferente do Eduardo Cunha, não foi o centrão que
que tornou possível a vitória do Severino Cavalcante. Foram os números que faltavam para compor a maioria, mas essa estratégia foi feita pela própria base do governo Lula, que queria, não obteve a negociação que queria com o governo, e a oposição. Então, por isso que a política é perversa, né? Eles conseguiram compor o número e fazer a votação. Então, é importante acompanhar essa movimentação agora. O Centrão vai com Maia, eu sei o que você fez no verão passado, né? Então, existe essa proximidade do Centrão também com o Maia, a esquerda vai apoiar e vai resgatar, então vamos ver como vai ser as estratégias, certo? Eu acho que eu falei de tudo. A Monalisa Torres, né, fez algumas perguntas, eu acho que eu respondi. Ela perguntou das figuras, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, Paulinho da Força, seriam alguns nomes hoje sempre lembrados com estratégias que podemos chamá-los de centrão. Eu queria lembrar que esses parlamentares hoje, se a gente pegar uma lista, né, quem é centrão hoje, e observar o apoio deles na eleição, foi totalmente disperso. Alguns apoiaram o Alckmin, alguns apoiaram a Marina, alguns apoiaram o PT, alguns apoiaram o Bolsonaro. Então, para você ver como existe essa dispersão ideológica e de composição entre eles. Então, eles se reúnem a partir de algum fio condutor, algo em comum entre eles, e aí eles se unem, se ligam, né? O Bolsonaro é antissistema mesmo, acho que a Monalisa respondeu, né? Nós tivemos um artigo aceito para publicação, eu, Monalisa Soares e uma outra colega, Graziele Albuquerque, e a análise é justamente da campanha eleitoral do Bolsonaro e como ele movimentou o tema de ser antissistema e de ser anticorrupção, né? Então, ele consegue convencer o eleitor disso. A Monalisa perguntou do constrangimento dos eleitores radicais, que são anti-centrão mesmo, né? Mas a gente está sempre pesando o real e o ideal. E quem assume o governo, quem é sistema, querendo ou não, vai ter que fazer essa escolha. Vamos ser estratégicos para obter algumas vitórias, ou vamos perder todas, mas nos mantermos puros. Essa é a decisão. Eu acredito que o Bolsonaro não vai ter constrangimento com seu grupo radical de justificar, olha, eu preciso do Centrão, é a única maneira, né? Eu acho que é isso, falei bastante. Agora eu passo para a Paula comentar. Obrigada, Monalisa. Oi. Eu fiquei aqui pensando por onde eu iria começar. E eu quero começar agora pensando no início da minha fala passada, que é o deslocamento entre esse funcionamento do legislativo, desse funcionamento institucional, e como isso chega para as pessoas. Por que eu estou falando isso? Para aqueles apoiadores fiéis do Bolsonaro e os seus eleitores, né? Os seus apoiadores parlamentares, políticos próximos e os seus eleitores, né? Então, para esses, tudo vai ser justificado, né? Eu lembro do tipo ideal do Weber, quando ele fala do carisma, do carismático, né? E desse potencial de mobilização e a ideia de mito. Então, tudo vai ser justificado, tudo vai ter um sentido. São duas ações completamente diferentes, não são completamente diferentes, duas situações complementares. Uma, tentar negociar com esse sistema, mas deixando bem claro que é uma negociação ponderada, que eu acho que é o que ele está fazendo agora, inclusive com a indicação de um deputado, né, do Fábio Faria agora, hoje, recente, agorinha, né? Então, assim, olha, tá vendo? Eu tô conversando, eu tô tentando aqui uma conversa, mas eu vou começar uma conversa aqui com quem tá mais próximo de mim, mas estou conversando. Então, tem esse aceno de equilíbrio no institucional e tem a manutenção discursiva
para aqueles seus eleitores fiéis em que vão ficar muito bem obrigado, né? Que vão aceitar. Os mesmos eleitores fiéis que não viram nada demais no rompimento do Moro com Bolsonaro, né? Que disseram, o Moro foi ótimo, valeu, jogou bem, vamos para o próximo, né? Então, esses eleitores fiéis, eles vão ter uma interpretação diferente, eles vão continuar sendo esses 30% de aprovação que o Bolsonaro tem, né? Tendo a acreditar nesse acordo aí com o Centrão, né? Vão justificar aí nesse sentido. Fiquei também pensando na questão dos presidentes da Câmara, e como é que vão ser essas próximas eleições, se o Centrão tem capacidade de mobilizar. Eu acredito que tenha capacidade. O que eu não sei é se tem interesse. Porque é o seguinte, a Gabriela começou até falando assim de que das alterações de reforma política, né, e eu trabalhei esse tema durante um tempo, e uma coisa que eu percebi sobre o PMDBismo é que eles realmente são sistema, né? E que alterar esse sistema não é de interesse deles. Só pode alterar o que eles tiverem algum tipo de controle. O que eles souberem ter algum ganho futuro, com a estratégia futura. Então, tudo bem, eu aceito essa negociação aqui. Por quê? Porque ele sabe que daqui a 2 anos, nas eleições municipais, nas eleições presidenciais, quando for para suas localidades, eles vão conseguir se movimentar. Se não for dentro desse movimento, eles não formam maioria. E aí eles ganham como? Tá cada um com a sua liderança de bancada. Tô aqui com a minha bancada. Se é fragmentado demais, não tem como constituir assim tão firmemente quem são esses personagens, né? Então, o Centrão, ele pode, eu acho que ele tem se movimentado como uma força política, mas ao mesmo tempo, na hora que ele quiser, ele se dilui. E vai cada um para um lado e desaparece, né? Então, essa facilidade me faz acreditar que eles vão conseguir sustentar aí uma proximidade centro-direita, já pelo perfil centro-direita, mais próxima do Bolsonaro, e no momento que convier se distanciar, né? E aí, com isso, eu já vou puxar uma pergunta que a Mona Lisa Torres fez no chat, que é sobre, ela fez uma pergunta que, se eu entendi bem, é assim, eles se movimentaram, a Dilma caiu. Aí, com o Bolsonaro, parece que estão se movimentando para fazer o Bolsonaro cair. Por que não fizeram nada aqui em relação ao Temer? Porque é muito desgaste institucional. É um processo muito desgastante para o legislativo movimentar toda essa articulação política em torno de um impeachment. Leva tempo, hora relógio mesmo, né? As comissões que precisam ser formadas. Leva conhecimento especializado para justificar um impeachment. Leva também um outro requisito muito importante, que é, eu quero mesmo perder a articulação política que eu tenho com essa pessoa, Michel Temer, essa pessoa que foi o articulador político e que montou um impeachment junto com a gente, será que é interessante mexer nessa pessoa? Não vejo nenhum motivo para isso, né? No Bolsonaro, isso ainda está assim, me dê mais motivo, deixa eu ver aqui se tem mesmo motivo, me dê só mais um motivo, deixa eu ver aqui qual é o motivo que vai ser apresentado agora. Por isso que eu falei anteriormente, do momento em que as instituições vão ouvir essas vozes que pedem impeachment. Qual é o momento? Será que escuta mesmo? Né? Ou que eu acredito que escute, porque nós temos aí um parâmetro de rejeição, né? Então tem um retorno aí que tem que ser dado, mas se a eleição acaba sendo mais individualizada, a pessoa pode argumentar no período eleitoral dizendo, eu não pude fazer só. Todo mundo tinha que querer, né? Então, esses quereres, eles precisam estar muito bem articulados dentro do âmbito legislativo, né? E passam por esse processo que a Gabriela já explicou muito bem, de todos os usos desses mecanismos, desse jogo político. Porque uma coisa, e é interessante, porque a gente pensa sempre, assim, né? Eu tendo a pensar nas regras. E aí o uso dessas regras.
o PMDBismo, né? E aí, num desdobramento de chamar de centrão, eles sabem usar as regras. Eles sabem usar as regras. Eu acho que é esse o momento em que a gente, assim, precisa ficar atento. É o como se usa as regras. Como é que se usam as regras de uma votação, de um destaque? Qual é a mobilização que está fazendo? Observando isso, a gente consegue ver esse cenário aí todo de articulação e negociação, né? Deixa eu ver aqui se for o efeito Severino Cavalcante, acho que a Gabi já falou, né? Sobre o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele é um agente político para a gente ficar bem atento aí nos próximos passos, tá? Rodrigo Maia não saiu do nada para ser presidente da Câmara, né? Assim, só em casos de exceção que isso acontece. Rodrigo Maia esteve ao lado do Eduardo Cunha em momentos muito importantes no ano de 2015, em votações muito importantes, né? Ele foi relator de comissões muito importantes em 2015, então ele contribuiu para travar o sistema para o Poder Executivo. Ele não é um agente que apareceu agora, apesar de parecer, né? Num primeiro olhar parecer. Ele tem um caminho e uma estrada, e ele está no movimento crescente de ascensão. E ele é centro-direita. Ele é um centro-direita que é uma peça-chave nessa movimentação do PMDBismo, né, dessa blindagem de sistema. É uma peça-chave não só porque ele está como presidente da Câmara, mas a capacidade de articulação com as bancadas temáticas e com as bancadas partidárias, né? Chegar ao ponto que ele se tornou o ponto de diálogo entre centro-direita e centro para a direita e centro para a esquerda é uma coisa a se pensar, né? Ele virou essa ponte de diálogo. É pelo lugar que ocupa? É, mas também porque as pessoas acreditam legitimidade na posição dele. Acreditam essa legitimidade e sabem que ele tem a capacidade de movimentar essas articulações políticas, né? Então, enfim, eu acho que eu não sei, eu tenho muito receio e eu tenho muito cuidado porque para falar de fascismo e velha política, porque o que nós estamos vivendo, eu acho que é uma grande crise política, que alguém comentou aqui no chat até que era mundial, essa visão antissistema, e é mesmo, tem um perfil aí mundial, várias teorias da conspiração de um líder mundial e tudo, mas pensar nessa ideia de que nós estamos diante de um fascismo que é real e que vem se apresentando, eu vejo dessa forma, o fascismo ele vem se apresentando, mas que existem pessoas que circundam o fascismo, mas não mergulharam ainda. E eu não sei se institucionalmente falando, os parlamentares, os atores políticos, eles estão dispostos a verbalizar a sua disposição ou simpatia pelo fascismo, né? Eu acho que, por isso que eu não sei falar. A velha política é muito inteligente, por isso que ela é velha, né? Por isso que ela está aí há tanto tempo, né? Ela é muito inteligente. E aí, não vai se expor nesse confronto, nesse momento, de se posicionar contra ou favor, nem para favorecer, nem para negar. É aqui, ó, essa discussão não vai chegar, deixa esse pessoal falando. No dia que eu for cobrar diretamente, que eu achar que eu vou ter alguma perda, né, significativa, então eu penso como me posicionar, qual vai ser o caminho mais adequado para me posicionar. Provavelmente essa pessoa já tem a opção A, B e C de como se posicionar, mas não chegou a hora. E aí a Gabriela falou várias vezes isso, e eu quero reforçar, da gente pensar a política realmente como um cálculo, é um jogo, é um cálculo. É um cálculo do que é que eu posso perder para poder ganhar no que eu realmente tenho interesse. O que é que eu posso abrir um pouco mão aqui para poder ganhar lá na frente. Então, eu brinco dizendo que às vezes eu fico até constrangida porque as pessoas esperam que a gente tenha uma bola de cristal, né, e consiga ver se em 2022 o Bolsonaro já vai ter sofrido impeachment, se vai ser reeleito, e não dá porque
a gente, por mais que a gente analise todo o processo histórico, traga essas concepções dentro de conceitos, né, já vistos, já analisados, nós estamos sempre fazendo análise de conjuntura, né? Então, a análise de conjuntura que nós fazemos hoje, ela pode daqui a pouco mudar, porque outros elementos vão contribuir para esse jogo que é tão movimentado, né? Então, acho que minha fala vai mais nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, eu não sei se eu não respondi, eu só falei dentro dos pontos chaves que vocês colocaram aqui, né? Pronto, eu acho que é isso. Queria agradecer a Gabriela Bezerra e a Paula Vieira pela exposição. Eu acho que pela animação do chat, né, e nós estamos aqui já com 1h30 de transmissão, então realmente esse tema é um tema, penso que muito relevante para o debate das ciências sociais e mais especialmente da ciência política. O legislativo, de fato, é esse ambiente que parece muito cheio de camadas, de muitas especificidades, e esse é um debate, inclusive, que se refere à própria dimensão disso que um pouco a Gabriela colocou no início, né, do desgaste que esse poder tem, ele que é o poder máximo da representação e da representatividade, né, e o fato de que ele tenha tantas regras, tantas minúcias, provavelmente contribuem para essa percepção de distanciamento, ou essa percepção que leva um pouco a esse desgaste da imagem, digamos assim, do Poder Legislativo, né? Mas eu penso que as minhas colegas fizeram abordagens muito claras, né, um pouco desvendando para a gente dessa dinâmica e colocando, obviamente, no centro um ator desse poder que tem se organizado aí desde o fim da ditadura e início do processo de redemocratização e perdurado com todas as suas metamorfoses e alterações no longo do tempo. E pelo que elas nos colocam aqui, esse grupo tem enormes condições de se manter, porque tem uma enorme capacidade de se metamorfosear de fato, né? Assim, mantendo aspectos, digamos assim, de regularidades da sua prática no Poder Legislativo, mas com essa enorme capacidade de adequação, né? E como a Paula muito bem colocou agora no final, né, eles seriam um sinônimo disso, que é dito de velha política, mas a velha política, ela tem, digamos assim, entre aspas, essa sabedoria de entender esse jogo e de perceber, inclusive, os seus movimentos, as suas ondulações, entender, enfim, em que mar se navega, né? Eu acho que esse é um ponto importante que as minhas colegas colocam aqui para o Centrão. Então, eu quero enormemente agradecer a todo mundo que esteve aí, que participou, agradecer às minhas colegas, e dizer que a gente do LEPEN também espera que essa seja uma parceria muito profícua com o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agradecer, enfim, a todo mundo que esteve conosco e desejar boa noite a todos e todas. Eu vou passar só para as minhas colegas darem uma despedida para vocês que estão aí também, e pedir, lembrar, agora que eu lembrei, de que quem tiver interesse também acompanhe a nossa página do LEPEN lá no Instagram. A gente tem feito as divulgações de várias lives que a gente tem feito sobre esse momento político. A gente também tem uma live temática que a gente chama de Leituras do LEPEN, que a gente se reúne e apresenta leituras de obras e comenta essas obras. Inclusive, na semana que vem, a gente vai estar recebendo a Gabriela para discutir um texto muito falado recentemente, que é o livro Novo Iluminismo. Então, quem tiver interesse, procura a gente lá no Instagram, LEPEN, UFC, curte a página também para ficar acompanhando esses debates que a gente vai fazer nessas parcerias também. Grata a todo mundo, boa noite. Agradeço ter participado, a presença de todo mundo, e é sempre muito bom estar no debate aqui com a Gabriela e com a Mona Lisa. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer os colegas que fizeram comentários no chat, os alunos da Rural também, vi a participação, agradecer a Paula Vieira pelo ótimo debate,
e a Mona Lisa Soares, né, que fez esse ótimo encerramento, apresentando um panorama, né, da nossa contribuição hoje, e vocês nas próximas lives. Forte abraço.